como eu disse, bem-vinda à terra da esperança, né? Essa terra que esse chão firme que a gente pode pisar em segurança, porque é o Senhor que nos dá. A gente falou, hoje nós vamos falar sobre um encontro, né? Um encontro que foi um confronto entre a vida e a morte, né? E o texto está em Lucas 7. Mas antes da gente começar a ministrar a palavra de hoje, eu só queria dar uma recapitulada no que a gente já conversou, né? No primeiro dia a gente falou sobre Salmo 139, a sondagem do Espírito Santo em nós, na nossa vida, na nossa casa. A sondagem de Deus é algo bom, né? É um exame do alto e um autoexame, né? As duas coisas vêm juntas. Depois a gente falou do primeiro dia da criação, e quando você declara haja luz, você abre as portas para o mundo novo, né, gente? Um mundo em que o Espírito Santo de Deus começa a te mostrar coisas, às vezes coisas que a gente nem quer ver, mas, assim, no natural, mas que a gente sabe que no espiritual a gente precisa ver para que aquilo seja transformado, para que ele seja mudado, né? Depois nós falamos daquela mulher cananeia, mulher que não tinha plano B, que se entregou completamente, né? Implorou ali, humilhou o coração diante do Senhor em favor da filha dela. Depois nós falamos sobre o segundo dia da criação, que foi o dia que Deus separou o céu da terra, né? Que fez o firmamento, e nós falamos sobre a sincronia e os processos, as etapas de Deus criando as coisas. A gente vê que é tudo em camadas, tudo em fases, né? Que Deus vai fazendo, é como se fosse assim uma cebola ali. E aí você vai abrindo aquilo lá e Deus vai revelando, vai mostrando as coisas. Depois, na outra semana, a Márcia falou sobre a filha de Jairo, né, e a mulher com fluxo de sangue, aquela mulher que estava completamente desconectada de uma sociedade, de uma vida social, de um abraço, de um beijo, de uma participação numa vida em comunidade, né? E Jesus reintegrou aquela mulher através de um milagre sobrenatural, né? E a gente falou, e o interessante é que Jairo teve que ver alguém recebendo o milagre enquanto ele recebia a notícia ruim, né? E isso é tão nos dias de hoje, né, gente? Se você vai na mídia social, tem um falando que está em luto e o outro falando que o filho está graduando, o outro que nasceu uma criança, o outro que... E aí você vê que as nossas vidas, elas são entrelaçadas, mas elas também seguem um destino, né? Enquanto algumas pessoas estão recebendo boas notícias, as outras estão recebendo más notícias, aí a coisa inverte, troca, e é uma dinâmica constante. A gente falou um pouquinho daquela mulher, e a semana passada a gente falou sobre o terceiro dia da criação, que foi quando Deus separou, né, as águas da terra seca, e foi uma coisa tão tremenda de ver que... Deixa eu só colocar aqui no mundo, gente, de novo. Só o Senhor sabia que existia terra seca embaixo daquela água, né? E a gente falou sobre a onisciência de Deus, sobre a onipresença de Deus e a onipotência de Deus, que nós não somos onipotentes, oniscientes e onipresentes, mas nós podemos manifestar a onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Como? Nós manifestamos a onipotência de Deus através do exercício da autoridade. Amém? Nós não precisamos ter controle sobre a nossa família, mas nós temos autoridade. E nós exercemos essa onipotência de Deus quando nós exercemos a autoridade do Senhor. Nós exercemos a onipresença de Deus através de uma comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos estar onde nossos filhos estão, onde o nosso esposo está, mas Deus pode. E Ele pode estar em lugares que, mesmo que se a gente estivesse fisicamente lá, a gente não conseguia penetrar, né? Porque a palavra fala que o único que conhece o espírito do homem é o espírito que está dentro do homem. Da mesma forma que só quem conhece o Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos a onisciência de Deus através de uma comunhão com o Espírito Santo, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para ser o ouvido dele, né? E quando nós oramos, nós profetizamos a vontade de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós manifestamos a onipresença de Deus através da oração. Eu posso estar aqui e orar por alguém que está lá em Goiânia, que está lá no Ceará, que está lá no Juazeiro. Eu posso fazer essa oração e a minha oração chega, né? Então, com a autoridade do Espírito Santo, com esse entendimento de que nós manifestamos a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus,
nós conseguimos manifestar a natureza divina, como está escrito lá em 2 Pedro. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a viúva de Naim. É uma história que eu sou apaixonada por ela, porque conta a minha história também, não por, graças a Deus, não sou viúva, nunca passei por essa dor, por essa dificuldade, mas eu já tive confrontos com a morte, né? Na vida do meu filho. Então, isso foi um entendimento extremamente importante para mim nessa caminhada com o Senhor, foi entender esses confrontos. Então, vamos lá no texto, está em Lucas 7, começa no verso 11 e vai até o verso 15, e fala assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam paravam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Gente, que palavra, né? E muitas de vocês já conhecem um pouco, né, da história do meu filho, e uns meses antes dele precisar ser internado, eu estava orando um dia em casa, intercedendo pela vida dele, e eu comecei a ver ele dentro de um caixão. E assim, gente, não é uma coisa que uma mãe quer ver, né? Eu vi aquele caixão, e aí, assim, tudo que eu aprendi na igreja, tudo que eu aprendi na minha caminhada, né, de guerra espiritual, eu comecei a repreender e falar em nome de Jesus: espírito de morte, eu te repreendo, e assim, comecei realmente a falar com a situação: morte, eu te repreendo em nome de Jesus, e orar em relação àquilo, mas aquela imagem vinha e voltava, vinha e voltava. E uma experiência que eu tenho, assim, com Deus, é que eu creio de todo o meu coração que se você orar no nome de Jesus e for maligno, tem que sair. Não tem opção, não tem escolha. Ele não tem autoridade e ele não pode continuar. Então, eu já tive experiências pessoais, assim, a gente começou a igreja aqui em Atlanta, eu e o pastor Emival, a gente era caçadores de demônio, né? Parece que tudo onde a gente ia parecia alguma pessoa endemoniada. Então, eu já tinha expulsado demônio de pessoas e já tinha visto manifestações horríveis de pessoas, assim, andando com a barriga no chão que nem cobra, umas coisas tão ridículas, assim, que você fala: meu Deus do céu, o que é isso? Como chega o nível, né, de endemoniamento, o nível de possessão, que a pessoa perde toda a característica humana, né? Vira como um bicho ali. Eu testemunhei com os meus próprios olhos, e durante algumas das reuniões que a gente teve, manifestações demoníacas, onde a pessoa mudava de voz completamente, umas coisas bem estranhas que a gente testemunhou trabalhando na igreja com libertação, né? Essa era a minha área de atuação nos encontros com Deus, nas reuniões que a gente fez, era nessa área de ministrações, era tudo na área de libertação. Então, eu não era estranha, né? Não era uma coisa estranha para mim. A guerra espiritual não é algo estranho para mim. Eu já vi essas coisas. É claro que tem algumas situações que a gente não tem discernimento, não entende, mas eu já fiz algumas coisas nessa área de libertação. Então, assim, existe um dom que chama o dom de discernimento, que quando você está fazendo uma oração, quando você está ministrando a alguém, o Espírito Santo mostra no seu coração se aquilo é de origem maligna. Uma coisa você sente no seu espírito e que você sente que a forma de lidar com aquilo é exercendo a autoridade no nome de Jesus. Então, eu já tive algumas experiências com isso, e de alguma maneira, assim, eu sei um pouquinho como reconhecer isso. Tenho muito que aprender, mas algumas situações eu consigo reconhecer pelo discernimento do Espírito Santo. E essa era uma situação que eu orei, repreendi,
expulsei, fiz tudo que eu sabia fazer, declarei a palavra de Deus, e aquele sentimento continua ali. Então, eu percebi que não era simplesmente uma ação do maligno, mas que era algo que Deus queria que eu intercedesse a respeito, porque de fato aquilo aconteceria. E passado alguns meses, a gente estava na minha casa, era umas 4h30, 5 horas da manhã, e eu lembro que nós escutamos um barulho na parte de baixo da casa, e meu esposo foi lá. Quando ele foi lá, meu filho estava no chão, e ele estava, assim, não respondia, né? Ele estava sem respiração e estava sem batimento cardíaco. Então, esse foi o dia que meu filho literalmente morreu, né? E eu fui correndo lá para baixo, como profissional da área de saúde, eu fiz aquilo que eu jamais esperaria que eu tivesse que fazer em alguém da minha família, né? Eu fiz uma ressuscitação cardiorrespiratória no meu próprio filho. Ligamos para o 91, o 91 veio e medicou, né, com um antídoto, e eu lembro que, assim, honestamente, eu falei, Deus, talvez foi para isso que eu fui para uma faculdade, né, na área médica, porque eu já estava sabendo que um dia eu ia precisar disso, infelizmente, na minha própria família. E eu tive que fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca no meu próprio filho. Aí a ambulância chegou, eles deram um agente, né, que reverteu o efeito da droga, e nós levamos ele para o hospital. E às vezes a gente fica com medo quando Deus revela algumas coisas no nosso coração, que nem nesse dia, o primeiro sentimento que eu tive foi aquele pavor, né? Aquele medo, e aí eu comecei a lutar contra o espiritual, né? E assim, ministrando, e repreendendo, e quebrando, e fazendo, e na verdade, e aí eu comecei a sentir mais paz durante essa oração, e eu comecei a sentir que aquilo não era algo porque quando é do inimigo você repreende e sai, gente. Ele não tem opção, mas aquela sensação, aquele peso, aquela coisa no meu coração continuou. E foi aí que na hora que eu estava ali, e assim, ele ele estava completamente fora, né? E eu não conseguia sentir pulso e respiração de volta nele. Eu lembro que eu olhei para o meu esposo e falei assim, eu acho que nós perdemos nosso filho. E foi algo muito, muito dolorido naquela hora, mas graças a Deus parece que dá aquela estamina na gente, né? O profissional de saúde parece que veio assim, e a mãe ficou meio que de lado naquele momento. Aí eles chegaram, deram medicação para ele retornou à respiração, foi levado para o hospital. E esse foi o meu confronto com a morte. E a gente sempre falava assim, meu Deus, para ele consertar, ele tem que morrer e nascer de novo. Mas a gente falava nisso, né, num sentido espiritual, né, que assim, um novo nascimento, aquele nascimento que fala na palavra, né, o nascimento de Nicodemos, né, aquele entendimento do nascer de novo por uma vida nova de Deus. Eu jamais esperava que isso ia acontecer literalmente com meu filho, né? E essa mulher aqui, por isso que eu falo, gente, não venha falar para mim que é tarde demais. Não venha falar, não vem com essa conversa para mim de que é tarde demais, porque eu vi o tarde demais acontecer e vi Deus reverter aquela situação completamente. Essa mãe estava tarde demais para ela, não é? Ele já tinha morrido, já tinha passado aquela coisa assim, meu Deus, faz um milagre, cura o meu filho, sara meu filho, já foi aquela coisa assim de, não, já passou, o menino já tinha morrido. Ela não tinha mais esperança nenhuma. Essa mulher era uma viúva e uma mulher sem marido. Naquela época, era uma mulher completamente marginalizada. E a única chance de sobrevivência que ela tinha, de sustento que ela tinha, e de não ficar esmolando, né? E dependendo dos outros, a única coisa que ela tinha era o filho. E esse filho morreu. A Bíblia não fala do que ele morreu, mas não interessa, ele estava morto. Por isso que eu falo assim, não importa qual é o problema que você está passando nesse momento, se você vai ouvir esse áudio daqui 5 anos, 10 anos, ou amanhã, ou se você está ouvindo agora, não importa o que está acontecendo na sua vida agora. Não importa. O que importa é o poder de Jesus e o poder dele para transformar, para curar, para libertar, para modificar.
para converter de morte para vida. Essa mãe aqui, ela não tinha mais nada. O filho dela estava morrendo. Gente, é muito lindo esse texto que ele fala assim, estava saindo do enterro do filho único de uma viúva. Quer dizer, era tudo que ela tinha, né? E uma grande multidão da cidade estava com ela. A multidão estava com ela, provavelmente chorando, né, acalentando, ajudando, motivando aquela mãe, mas ela perdeu o filho. A perda era dela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Meu Deus, quando eu li isso pela primeira vez, não pela primeira vez, porque eu nem lembro quando foi a primeira vez, mas quando eu li com o entendimento que eu tenho hoje, desse Jesus falando assim, não chora não, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua situação, eu me compadeço de você, eu estou com você. E foi isso que naquela hora em que eu estava lá com o meu filho morto na minha frente, literalmente, eu senti essa compaixão de Deus, essa coragem de Deus, tipo assim, não é o fim, não acabou aqui. Esse não é o último dia de vida dele, né? E depois aproximou-se e tocou no caixão e os que carregaram pararam. Gente, é um confronto entre a vida e a morte. E deixa eu falar, não existe páreo para a morte, não existe saída para a morte. Quando Jesus vem, entra numa situação, a vida comanda, é como a luz, você acende a luz dentro de um quarto, aquele quarto fica todo iluminado, as trevas não conseguem resistir à luz. Essa é a realidade da vida com Jesus. Quando você proclama, haja luz, as trevas não conseguem resistir. A luz, ela toma conta de tudo. Você pode ver que às vezes é uma luzinha tão pequenininha num estádio assim, né? Alguém levanta ali a luzinha do celular, já viu? Naquele show de música. Levanta uma luzinha ali no meio, a hora que você vê o estádio inteiro está iluminado, uma luzinha pequenininha, longe, lá no fundo, ela é o suficiente para dar um sinal de vida. E essa mulher, quando Deus se aproximou, tocou no caixão. Gente, isso aqui é o confronto entre a vida e a morte. É o confronto entre luz e trevas. E eu lembro que quando o meu filho foi internado, né? E eu lembro que foi em janeiro de 2019, 2019, nem lembro mais. Mas foi em janeiro que isso aconteceu. E eu lembro que no ano a gente estava fazendo não sei quem lembra, quem estava indo presencial nas reuniões, a gente estava fazendo uma campanha que nós fizemos, um estudo, né, sobre a unção que quebra o jugo. Quem lembra? As meninas que estavam lá no grupo com a gente. Era a unção que quebra o jugo. E nós fizemos 21 dias de jejum, e no último dia desse encontro, né, a unção que quebra o jugo, enquanto a gente estava lá orando, eu fechei os meus olhos e comecei a interceder pelo meu filho, pela minha casa, pela minha família. E assim, eu vi literalmente meu filho num lugar, numa sala de execução, como se ele fosse ser executado naquele momento, né? Quando o pescoço dele foi colocado ali na guilhotina, Jesus chegou, pegou ele no colo, e aí o Senhor falou comigo no coração. E ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, onde há perdão e remissão de pecados. Naquele momento, meu filho estava lá internado, nem sabia como é que ele estava lá, porque durante um mês a gente não podia ver, não podia visitar, não podia falar no telefone, nada. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas naquele momento, Jesus tocou o caixão do meu filho. Naquele momento, ele foi liberto. E a vida dele transformou completamente. Depois desse dia, foi assim, uma semana atrás da outra, uma semana atrás da outra, Deus foi fazendo, Deus foi fazendo, Deus foi transformando, Deus foi modificando a vida dele, foi libertando a gente, né? Porque o cativeiro não é só dos filhos, é da gente também, a gente fica lá junto. Porque é que nem uma gravidez. Eu lembro quando eu estava na faculdade, uma mulher teve um bebê, ela já era ela teve várias crianças e era o filho de número 14 dela, né? E a criança morreu na barriga. E foi uma coisa assim tremenda que quando passa da hora de nascer, né, quando a criança fica lá mais tempo do que devia ficar, é risco para a mãe e para o filho. Então chegou um ponto que precisava romper aquilo, precisava nascer, senão o risco de vida era para a mãe também. E essas situações, quando a gente fica nesses confrontos, né, de vida e morte, né, nessas situações que nem dessa mãe aqui, não era só a vida do filho que tinha sido ceifada, né, a vida dela estava em risco também. Então, assim, Deus foi libertando a minha casa de um cativeiro,
foi libertando o nosso coração, foi libertando as nossas emoções, foi nos liberando, foi soltando as amarras, foi mudando a nossa vida, mudando a nossa história. E essa transformação, e assim, foi nesse momento, né, naquele dia exatamente, que Deus tocou no caixão do meu filho, foi o confronto entre a vida e a morte, e ele foi completamente liberto. Depois, quando Jesus chamou Lázaro do túmulo, ele veio todo amarrado, né? Aí depois as faixas foram sendo tiradas, né? Por quem? Pelos que estavam em volta. A mesma coisa. Então, meu filho foi liberto e aí depois as faixas foram sendo tiradas dentro desse processo, né? De cura, de salvação, de libertação. Jesus, ele pode entrar ele pode trazer essa conexão de impacto na nossa vida, em todas as áreas mortas da nossa vida. O Senhor pode fazer isso, em todas as áreas mortas da nossa vida. Jesus, ele fez parar esse cortejo, até a morte obedece ele. A morte não tem como não obedecer, né? E Jesus se compadeceu da dor dessa mãe, ele viu o sofrimento dela, ele viu o meu sofrimento. Ele se compadeceu de mim. Eu sou essa mulher de Naim. Deus se compadeceu da minha dor, do meu sofrimento, né? Aí eu te pergunto hoje, o que está morto dentro da sua casa? O que já está frio? O que já está gelado? Que já está endurecido? Que já está sem vida, né? Quais são as áreas da sua vida que você precisa receber esse confronto, né? Esse impacto de Deus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa desse sobrenatural de Deus para acontecer? Muitas vezes não existe mais alegria, os relacionamentos estão quebrados, há pactos de morte, né? Pacto com o pecado. Quais são as áreas da nossa vida, quais são as coisas da nossa casa que precisam desse confronto, né? com a vida de Jesus, que precisa ser confrontado pela luz de Deus. E assim, hoje eu encontrei na hora do almoço uma mãe e ela falou para mim assim: Cris, eu já fiz tudo o que eu podia e o que eu não podia. Ela tem um filho mais velho que é viciado com heroína. A filha do meio, o menino agora está bem, graças a Deus. A filha do meio, um problema muito sério de alcoolismo, já foi parar no hospital várias vezes com problema de fígado. E a filha mais nova dela morreu recentemente, há menos de 2 anos, com uma overdose de Tilenol e álcool. Gente, pensa numa mãe ruída, uma mãe que está assim, eu já fiz tudo, pensa numa mãe que é que nem essa viúva de Naim aqui, que já está nesse cortejo de morte, né? Já perdeu o que era de mais importante para ela, a vida da filha, né? E agora está com uma filha, a filha dela tem 3 crianças pequenas, e as crianças já estão sofrendo aquelas consequências, né, de estar sendo criadas sem a mãe, sem o amor da mãe, sem o apoio da mãe. E assim, ela começou a falar, ela falou: eu estou exausta demais, eu estou cansada demais, e eu já fiz tudo que eu podia, eu estou largando de mão, não consigo mais. E assim, naquela hora eu falei assim: gente, eu já me senti assim, eu já me senti nesse lugar de exaustão, nesse lugar de falar assim, não dou conta mais, não consigo mais fazer isso. E aí eu ministrei para ela, a palavra do Senhor fala assim, né, que a gente consola com o consolo que a gente recebeu, né? A gente ministra aquilo que a gente recebe de Deus. E eu falei para ela: olha, eu não consigo entender a dimensão do que você está passando, porque eu passei por uma parte disso, mas eu não tive uma filha com 3 crianças, porque agora são os netos, né, gente? Não é só a filha, são os netos. O sofrimento dela ainda é mais, a agonia dela ainda é maior, porque está envolvendo uma outra geração, né? E eu falei: eu não faço ideia do teu sofrimento e da sua dor, né, de ter perdido a sua filha e agora está nessa situação com a sua filha do meio, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele pode confrontar as situações de morte na nossa vida. E quando a luz de Jesus vem, não existe morte mais. A morte vai embora, não tem como ficar. O confronto é real. É entre a luz e as trevas, e a luz vence. E eu fui capaz de ministrar para essa mãe, falar com ela. Falei: olha, eu sei que a sua parte já está feita, mas é quando a gente chega nessas horas mesmo que Deus fala assim: já fez tudo que você podia? Você já esgotou o seu arsenal? Que bom, deixa eu fazer agora.
né? E aí Deus começa a intervir, fazer o sobrenatural, porque nós não temos poder de confrontar a morte, nós não temos poder de confrontar essas estruturas de escuridão. Nós não somos onipotência, onipresença e onisciência, né? Mas nós podemos manifestar a natureza divina através da oração, através da autoridade, através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E eu consegui ministrar para essa mulher hoje e falar para ela, não desiste, não deixa que o sofrimento, que o cansaço, que a incredulidade venha apagar, né? venha ofuscar a sua visão. E assim, vamos começar a orar pela sua filha, interceder por ela, não com o desejo no coração de que ela seja transformada. Isso acontece como consequência do processo. Mas vamos orar para que Deus traga luz na vida dela, para que Deus construa, faça ela de novo. Não existe tarde demais para Deus, gente. Não existe. Não existe. Quantas viúvas de Naim estão andando por aí, né? Desanimada, desesperada, sem saber o que fazer, triste, decepcionada com os filhos, com a vida, com Deus, com tudo. Quantas mulheres, quantas mães estão na situação dessa viúva aqui, que já perdeu tudo, já perdeu a esperança, porque o pior que você pode perder de tudo aí é quando você perde a fé e perde a esperança. Quantas mães estão nessa situação, né? Mas não, continue orando, continue de pé, você é porta na sua casa, continue mantendo essa porta aberta para que a glória de Deus entre. Não feche a porta da sua casa, né, para a glória de Deus. E eu creio, e assim, foi tão libertador para mim, gente, começar a orar essa oração de Gênesis, porque a oração, ela te mostra até onde você vai e onde Deus começa. A oração, ela é você põe um limite para aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. A oração, ela é um instrumento de delimitar a nossa capacidade ali, porque a gente começa a falar assim, Deus, aqui, ó, eu não dou conta mais, né? Eu não tenho como agir fora disso, eu estou limitada, eu tenho minhas limitações, mas o Senhor não tem limitações. O Senhor é todo poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Então eu queria nesse momento assim que a gente passasse alguns minutinhos, né, orando e intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, e que você tivesse assim no seu coração, visualizasse, né, esse Deus maravilhoso que está no trono da glória, o Deus que pode todas as coisas, esse Deus que venceu a morte, que venceu o inferno, esse Deus que não fica... Às vezes a gente age como se Deus estivesse numa luta de braço com o diabo. Não, ele já venceu. Ele já venceu. A nossa luta já foi vencida por Jesus, a vitória é nossa. Nós precisamos, sim, redefinir a nossa definição de vitória. Porque muitas vezes a gente acha que uma vida de vitória é uma vida sem problemas. Mas você não pode vencer sem lutar. E a luta está aí, todos os dias, né? A gente é confrontado com situações onde a gente precisa lutar. Então, aquele que está no trono, aquele que a Bíblia descreve em Apocalipse, né, que tem os olhos de fogo, esse Deus, né, esse Deus maravilhoso que escolheu viver no meio de nós, esse Deus todo-poderoso, essa palavra, né, que é capaz de separar a junta e medula, ela está disponível para nós, ela está perto de nós, ela está na nossa boca. E a palavra de Deus fala assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é um pedaço de papel, não, é carne, é um Deus vivo que veio e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela nos revela Jesus, mas a gente segue Jesus. É uma pessoa, não é um pedaço de papel. Não é uma regra, não é uma lei, é uma pessoa chamada amor. É isso que nós seguimos. E é nessa fé que nós andamos. Amém? Então, eu queria que a gente passasse um tempo agora contemplando esse Deus que realmente é esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que a gente possa se achegar na presença desse Deus com as áreas da nossa vida que estão doentes, às vezes não estão mortas ainda, mas estão doentes. Estão adoecidas, talvez
falta de ânimo, desesperança, canseira, exaustão emocional, espiritual, física, que é que está te afligindo, né? Afligindo a sua casa, afligindo a sua família. Se achegue diante desse trono maravilhoso da graça do Senhor. Coloque tudo aos pés dele, no descanso coração. Fala para a sua alma, tenha paz. Tenha paz, não acabou ainda. A luta não acabou. Não acabou ainda. Só acaba quando o juiz apita no final do jogo. E o nosso juiz não apitou ainda. Nós ainda estamos nessa batalha, nós ainda estamos nessa luta. Não desanime, não perca a esperança, não perca a fé, não perca o vigor. O Senhor é contigo, o Senhor é com a sua casa, o Senhor é com a sua família, o Senhor está com você. Respira fundo, fala para você mesmo assim, você pode descansar, tudo está na mão de Deus, tudo está na mão do Senhor, daquele que pode todas as coisas, para o qual não há impossíveis. Respira fundo, coloca tudo nos pés do Senhor, fala, Deus, eu coloco aqui, Senhor, as áreas mortas da minha vida, as áreas doentes da minha vida, as áreas doentes do meu coração, meu desejo de controlar as coisas, meu desejo de querer que tudo saia do meu jeito, eu coloco, porque isso são áreas mortas da nossa vida. Que a gente não tem poder para mudar as pessoas, não tem poder para mudar as situações, só o Senhor tem esse poder. Então vamos entregar ao Senhor o controle das situações, vamos entregar ao Senhor as áreas engessadas da nossa vida, as áreas religiosas da nossa vida, as áreas que nos colocam em moldes, em formatos, e nos mantém ali preso dentro daquela caixa. O Senhor quer nos libertar dos moldes da religião, da religiosidade, quer nos trazer mais perto dos nossos, mais perto da nossa casa. O Senhor quer nos dar graça, quer nos dar misericórdia, compaixão, coração de mãe, não só de juiz. Às vezes a gente critica tanto, às vezes a gente reclama tanto, a gente quer tanto manter todo mundo na linha. A gente é juiz enquanto a nossa família está precisando de uma mãe, os nossos filhos precisam de mãe, e a gente está ali como a juíza, né? E Débora falou, Débora era juíza até o dia que ela falou assim, e eu me levantei como mãe, por quê? Porque ela teve discernimento de que os filhos precisavam de mãe e não de juiz naquele momento. Senhor, nos dá esse discernimento, Senhor. Nos dá esse discernimento, Senhor, de quando agir na nossa casa, Deus, como mãe, não como juíza, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda essa religiosidade, esse ranço, essa opressão, Senhor, das casas, das famílias, dos relacionamentos, Pai. Que as mães sejam pessoas livres, livres para ouvir do Teu Espírito, Senhor. Deus, tira todo o medo do nosso coração. Quando o Senhor nos revelar algo, mesmo que aquela situação não é algo bom, e a gente entende, como eu vi meu filho num caixão, mas eu entendi naquele momento que era para eu interceder, que o Senhor estava me mostrando com um propósito. E se o Senhor está mostrando com um propósito, é porque o Senhor quer mudar aquela situação. Se o Senhor colocou no nosso coração para interceder por algo, é porque o Senhor quer transformar aquela situação, é porque ainda há esperança. Se Deus colocou no seu coração para orar por alguém, mesmo que aquela pessoa tenha uma doença que é considerada terminal, é porque Ele quer fazer algo, é porque Ele quer ministrar sobre a vida daquela pessoa. Se o Senhor colocasse casamentos para você orar por casamentos de pessoas, por relacionamentos, ore porque o Senhor quer fazer alguma coisa. Deus quer interceptar as áreas de morte na nossa vida, as áreas no casamento, nos relacionamentos, relacionamento com os filhos, relacionamento entre irmãos. O Senhor quer interceptar essas áreas de morte e dizer, chega. O Senhor se compadece de nós, da nossa dor. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, nossos filhos, Senhor. Nosso coração, Deus, nossas intenções diante do Teu altar nesse dia, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que venha com a Tua luz e confronte todas as áreas mortas e doentes da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, confronta todas as áreas mortas e doentes da nossa vida e traga luz e traga vida, Espírito Santo de Deus. Que a sua vida venha sobre nós e em nós. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que a tua intervenção sobrenatural venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Deus, sobre os filhos, Senhor, que estão presos nas drogas, Senhor.
sobre, Senhor, as casas que estão presas, Senhor, em artimanhas do inimigo, Senhor, em laços diabólicos, Senhor, presas espiritualmente, Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, agora uma palavra sobre cada casa, sobre cada família. Liberdade do Senhor vem sobre essa casa hoje, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de cativeiro, toda fortaleza na mente, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos a liberdade do Espírito Santo de Deus sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada mãe. Angústia, depressão, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Depressão, você é um nome e todo nome está sujeito ao nome de Jesus. Eu te repreendo agora no nome de Jesus e declaro uma unção de alegria sobre essa casa, sobre essa mulher, sobre essa mãe agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu ministro agora a provisão sobre cada uma das minhas irmãs, sobre as famílias, Senhor. Aquelas que estão passando por dificuldade financeira, os que precisam de trabalho, os que precisam de restauração na área financeira, em nome de Jesus, nós ministramos a provisão do Senhor sobre cada vida agora. Deus, em nome de Jesus, que o devorador seja repreendido nos lares, Senhor. E que a fartura, Senhor, a prosperidade do Senhor venha sobre cada casa, sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, abre cada olho, cada coração, cada ouvido nessa noite, Senhor, para que o Senhor possa, Deus, sondar o coração de cada uma, sondar as áreas que precisam de uma intervenção sobrenatural do Senhor, e que o Senhor possa ministrar sobre elas agora, em nome de Jesus, Pai. Nós recebemos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua intervenção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Em nome santo de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus por isso. Meninas, um beijo no coração para quem está aí assistindo esse vídeo. A gente vai parar a gravação, então um beijo para todas. E a gente se fala na semana que vem, tá bom? Ficam com Deus, uma semana abençoada. Amém. Para vocês também.